A paz do Senhor, pastores, pastoras, obreiros do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é a pastora Romênia, a qual pastoreia a igreja da Vila Bandeirante, aqui em Goiânia, da Regional de Goiás. Agradecendo a nossa pastora presidente Loide, que Deus abençoe, minha amada, pela confiança que nos é dada. Agradecendo também ao nosso pastor Gideonzinho, toda a sua equipe abençoada aí, nesse projeto lindo, maravilhoso, que está crescendo, né? E ao qual tem nos ensinado muito. E temos tido a oportunidade de fazer parte desse projeto. Que Deus continue abençoando a todos, né? Aqueles que já passaram, aqueles que estão passando e aqueles que ainda vão passar, né? Deus abençoe, Deus dê sabedoria e discernimento para cada um de nós, amados. E hoje estaremos falando sobre o capítulo 28 de Gênesis, onde começamos a falar sobre a peregrinação de Jacó, né? As lições espirituais que agora Jacó vai passar a ter, né? Agora começa a caminhada de Jacó. E nós vemos aqui que encerramos o capítulo 27, onde nós vemos aqui esta família passando por grandes dificuldades, né, de decisões, comunicações, e nós vemos muitas coisas erradas que aconteceram, mas que tudo, Deus ainda teve misericórdia, né? Deus ainda teve misericórdia. E deixou para nós, para que nós viéssemos estar sempre sendo ouvintes, conhecedores da palavra, e não tendo as mesmas ações e decisões que eles tiveram, mas fazendo diferente nas nossas vidas. Porque esses exemplos nos é dado para que nós viemos aprender e trazer uma prática diferente para as nossas vidas, amados. E hoje vamos falar do capítulo 28, mas para iniciarmos o capítulo 28, amados, aonde Isaac, ele chama Jacó ali, faz-lhe algumas recomendações, antes de adentrarmos, né? Nós vamos lá para o versículo 46 e nós vemos Rebeca aqui se queixando com Isaac sobre as suas noras. Ele trazendo uma preocupação em relação a Jacó, né? Com medo de que Jacó, assim como Esaú, tomasse para si mulheres daquela terra. E assim como eles estavam tendo uma experiência não muito legal, muito boa ali com aquelas mulheres de Et, ela preocupou né, em acontecer com Jacó. E então ela até, né, foi bem assim, ríspida, quando ela ainda falou assim, eu prefiro, né, até morrer. Porque ela falou assim, para que me serve a vida se Jacó fazer isso, né? Era como se ela estivesse dizendo, eu prefiro morrer, do que ver Jacó casando com as mulheres dessa terra aqui. Elas não têm os mesmos ensinamentos que nós, elas não têm os mesmos exemplos que nós, elas não são obedientes e ensinadas como nós somos. E Jacó, nós sabemos que ele era o filho mais amado de Rebeca, e por isso ela se preocupou tanto, e vendo o exemplo do seu outro filho, né? Então ela chega e fala com Isaac, né, já vê ali a situação e vê que ele já não tem o mesmo vigor, a mesma força de poder levantar e pôr ordem na sua casa. Então ele chama Jacó até o seu leito e começa a conversar com Jacó, começa a fazer recomendações a Jacó. Jacó, olha, você deve fazer assim, foi assim que você foi ordenado, você viu o que aconteceu, né? Creio que eram essas instruções que Jacó estava mostrando ali para Isaac, que Isaac estava ali mostrando para Jacó, desculpa, amados. E nós vemos então, aqui no primeiro versículo do capítulo 28, aonde Isaac diz assim,
Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulheres de entre as filhas de Canaã. Essa primeira parte aqui do capítulo 28, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, amados, nós vemos aqui Isaac fazendo as recomendações e falando com Jacó. No versículo 28, ele continua dizendo: levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoa e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em heranças possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padarã. E Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú, que Jacó abençoara Jacó, e o enviara a Padarã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não toma mulheres das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe se foram a Padarã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram maus aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmão de Nebaiote. Amém? Só nesses 9 versículos, irmãos, nós vamos ver aqui, primeiro, Isaac já demonstra uma diferença, né? Já demonstra um cuidado, depois de todas as experiências que eles tinham passado. E como estava a condição da sua casa. Então, Isaac, diante disso, né, agora Rebeca se vê aflita, preocupada. O que ela vai? Ela vai e socorre a Isaac. É interessante, amados, que às vezes as pessoas têm tanta oportunidade de mudar, né? Parando, pedindo direção a Deus, orando e buscando as melhores decisões, os melhores momentos para tomar decisões e não faz. E depois que tudo está bagunçado, aí elas têm, né? Vamos dizer assim, a decência de aí sim conversar, buscar, se orientar, né? Nós vemos isso aqui acontecendo com Rebeca. Por que ela não fez isso antes? Porque quando ela viu Isaac conversando com Esaú, ela não entrou dentro daquele quarto e não conversou com Isaac. E não foram orar e pedir direção a Deus. Não foram conversar com Deus. Algo que nós nunca podemos esquecer, irmãos, que Deus já tinha dado uma palavra para ela. Deus já tinha prometido algo. Mas não. Muitas vezes as pessoas tomam suas próprias decisões, né? E aqui nós vemos isso acontecendo. E nós vemos então Isaac já fazendo diferente, já orientando Jacó, já levando Jacó para a direção certa. Olha, você vai fazer assim, assim, você vai chegar lá, né? Você vai estar com o seu tio, vai escolher uma das mulheres de lá para se casar, para formar a sua família, né? Porque assim, sendo obediente, o Deus Todo-Poderoso te abençoará, te fará frutificar, te fará multiplicar, e você será multidões de povos. Era assim que Jacó estava falando para Jacó, orientando, abençoando ele, né? A bênção do meu pai Abraão está sobre ti, sobre a tua semente, né? E tudo que Deus prometeu a Abraão será sobre a sua vida. Nós vemos aqui acontecendo em relação ao versículo 4, ao versículo, né, 3. Aí lá no versículo 5,
Isaac então fala, vai meu filho, vai com Deus. Que Deus é contigo, que Deus te leve, né? E assim Jacó foi. O Jacó, ele obedeceu tudo como seu pai tinha falado. Tudinho, né? E ele tomou a orientação do pai e seguiu seu caminho. E Esaú estava ali, irmãos, ao redor, às vezes de longe, mas observando tudo que estava acontecendo. Porque até então ele não podia fazer nada com Jacó, porque seu pai ainda estava vivo, seu pai ainda não tinha morrido. Mas ele prometeu, né? Em si, ele prometeu que quando seu pai morresse, cumprisse o dia de luta, ele iria matar Jacó. Mas Isaac, já muito prudente, já tomou logo a posição e mudou o quadro, né? Já mudou as decisões de Esaú. E Esaú, de longe, observando tudo como Isaac estava orientando a Jacó, e viu que Jacó fez tudo para obedecer o que o pai tinha falado, e ele viu que o que ele tinha feito, as decisões que ele tinha tomado, afetou muito as posições em relação ao seu pai e à sua mãe. E ele tentou consertar indo até a casa do seu pai, buscando de lá uma mulher. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Tentamos consertar um erro, às vezes também procurando outro erro, amados. Né? Além, aqui ainda deixa bem claro, além das mulheres que ele já tinha, ele ainda procurou mais, tentando consertar. Então, é algo que nós temos que ver, aprender com as decisões, com as ações, com as atitudes, que nós não podemos consertar um erro, trazendo outro erro maior para as nossas vidas. Nós devemos pedir perdão, nos livrar daquilo que faz mal a nós, né? Então nós vemos aqui que Esaú, ele correu e tentou consertar. Mas já era tarde, né, amados? Ele tinha que ter ouvido o pai dele, era lá no começo, sim. Antes dele escolher a esposa, ele deveria ter perguntado ao pai dele, né? Pai, me dá uma direção na escolha da minha mulher, da minha futura esposa. Me dá uma orientação, porque é assim que nós devemos agir. Como os filhos, como os pais, orientar os nossos filhos nas suas escolhas, orar a Deus, para que Deus lhes oriente, lhes dê discernimento nas escolhas deles. É assim que é o nosso papel. E como filhos, buscar nos nossos pais a orientação certa para o nosso futuro. Amém? Partindo para a segunda parte, meus amados, nós vamos ver então Jacó seguindo viagem, né? E ele foi até um certo limite, né? Diz aqui que partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por cabeceira, e deitou sobre aquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu
não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora, amados, glória a Deus. Agora Jacó tinha a sua própria experiência com Deus. Deus lhe apareceu em sonho. Deus falou com Jacó, ali aonde ele estava naquele momento, confirmando o valor da sua obediência, da boa orientação, da boa submissão do servo do Deus do Altíssimo, né? Nós vemos aqui que Jacó, após ouvir o pai e sair, e ir até onde o pai lhe tinha orientado, ele então, amados, tem essa experiência linda, essa visão linda, aonde é o próprio Deus que fala para ele: esta terra aqui em que tu estás, ela é tua. Desde o norte ao sul, do oeste ao leste, ela é tua. Ela é tua. Eu te darei do ocidente, né? Do ocidente, como diz aqui, do ocidente ao oriente, do norte ao sul. Capítulo 13. Aonde tu estás deitado, eu darei a ti e a tua semente. Jacó teve uma visão linda, a visão daquela escada, onde anjos subiam e anjos desciam. Deus estava aprovando a decisão de Jacó em obedecer o pai e a mãe, né? Por isso que a Bíblia ela é bem clara quando fala que: filhos, honrais vossos pais e vossas mães, né? Para que os teus dias sejam acrescentados nesta terra. Que bênção! Que bênção, amados! Nós vemos aqui, nós aprendemos aqui. Apesar de tudo que Jacó fez lá atrás, ele recebeu o perdão de Deus. Ele recebeu o perdão do pai. E mais além disso, Deus conhecia o coração de Jacó. Deus conhecia o coração daquele menino. Por isso Deus estava aprovando ele. Por isso Deus estava dizendo: ei, a partir de agora eu estou contigo. Mas não vai ficar só na sua ida, não. Eu estarei contigo quando você voltar. Tudo está no controle, no comando de Deus. Jacó, ele se sentiu tão grato ao Senhor, amados. Ele se sentiu tão grato ao Senhor, tão privilegiado por Deus, que ele pegou naquele mesmo lugar onde ele acordou, ele levantou um altar ao Senhor. Aqui do versículo 18 ao versículo 22 diz aqui: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha sobre por sua cabeceira e a pôs a coluna e derramou azeite por cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é gratidão. Isso é gratidão, irmãos, que Jacó sentiu. Jacó, naquele momento, ele estava passando por uma das maiores experiências espirituais da sua vida. Ele próprio e Deus estavam se tratando. Deus próprio estava se tratando com Jacó. Deus próprio estava dizendo: ei, Jacó, eu estou contigo, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para estar com você. Não vai ser fácil. Você vai passar por muitas coisas difíceis, mas eu sempre estarei contigo. E assim como você está indo, eu vou te trazer de volta. Ei, eu vou te trazer de volta para a tua terra. Olha que bênção, amados. Olha que lição espiritual de Jacó para nós. Amados, não há coisa melhor
do que receber uma boa orientação, do que obedecer, acima de tudo. Obedecer. O segredo é obedecer. Não há nada mais maravilhoso e gratificante para Deus quando nós nos arrependemos e tornamos a tomar decisões certas e seguir o caminho do Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Jacó fez um voto e ele cumpriu, amados. Ele cumpriu o voto que ele fez com Deus. Nós veremos nos capítulos seguintes, né, que Jacó, ele vai passar por várias situações, mas em todas elas Deus vai dar sabedoria e Deus vai estar com ele, aprovando ele, como Deus aprovou ele aqui, dizendo que ele ia abençoar ele ia frutificar ele. E ele muito ia ser grande, e ele ia voltar, e ele ia ser servido pelo seu irmão. E lá na frente nós vamos ver isso acontecendo, amados. Mas isso aí já é outra abençoado que vai estar nos direcionando na palavra do Senhor. E eu aqui quero agradecer, primeiramente a Deus, e a esse ministério abençoado que está nos ensinando a cada dia a verdadeira palavra como ela é. Que nós nunca desviemos dela, mas sempre pregamos o que ela verdadeiramente é. E não só pregamos, mas que praticamos aquilo que temos aprendido todos os dias dentro da palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.